E aí, Gabi do futuro, tô gravando esse áudio aqui, intermediando os estudos do segundo para o terceiro parágrafo sobre a ideia de distinção dentro de Santo Tomás de Aquino, porque percebi que, tentando explicar algumas coisas concernentes ao primeiro parágrafo, me deparei aqui com uma ideia agora de relações de razão, o que pode ajudar um pouquinho, ou talvez não. De qualquer forma, eu vou deixar aqui para que você consulte no futuro e talvez venha explicar pelo menos uma parte daquilo que é colocado no primeiro parágrafo quanto à materialidade na essência das coisas. Então vamos rapidinho remeter a uma coisa aqui que concerne a epistemologia. Bom, tomando-se uma substância numericamente distinta, e o que eu quero dizer com isso é entender-se aquilo que está por último, a expressão máxima da árvore de Porfírio, depois de ter saído de um gênero supremo, né, o gênero generalíssimo, que vem a partir de substância, dessa substância composta, vivente, sensível, racional, que seria uma diferença específica de animal, para uma espécie especialíssima que é o homem, entretanto, tomando o estudo aquilo pelo qual se faz concreto, que é a diferença numérica dessa substância, ou seja, uma substância numericamente distinta, porque não só na espécie especialíssima dado o homem, temos uma finalização para certa especialização. De certa forma, obviamente, estamos sob uma égide de mesma espécie, entretanto, nós temos indivíduos diferentes para uma mesma espécie, a qual é denominada de diferença numérica. Então, por exemplo, a ideia de José, de João e de Pedro enquanto diferença numérica ainda dentro da espécie especialíssima homem. E a partir disso que eu remeto à primeira concepção do objeto da metafísica, que seria o ente enquanto ente, e nisso já desenvolvo um pouco daquilo que eu tinha falado antes, que me parece ser uma positividade quanto àquela ideia vista também no Ente Essência, do Dr. Angélico, a afirmar que a essência já carrega em si também a diferença numérica. Então, que temos substâncias unas a cada diferença numérica dentro de espécies, sejam essas especialíssimas ou não é novidade. Mas que a essência também contenha em si aquilo que é de esseidade, ou seja, aquilo que é conforme aquilo e não outro, é necessário, ao que se parece, carregar-se uma diferença numérica. Espero que seus estudos já tenham chegado à conclusão disso e que não seja mais um parece que, mas ao que tudo indica que, né? Mas vamos lá. Toma-se uma substância numericamente distinta e nós teríamos uma espécie de relação, como foi abordada anteriormente, que seria aquela paixão da alma dessa diferença numérica, ou seja, dessa substância que se apresenta ali enquanto diferença numérica de uma espécie especialíssima a mim. Isso na simples apreensão ainda. Logo após isso, já ocorreria aquilo que é eivado do conceito, que seria a definição, o que viria por assinada por uma espécie de signo verbal da coisa, que a separa, né, que carrega a espécie mais diferença específica, o que me dá, de certa forma, uma espécie de definição, que seria, por exemplo, homem enquanto animal racional, dado que nenhum outro pode ser. Então nós teríamos o que também é conhecido como intenção, ou primeira intenção. Isso aí também você já deve ter visto lá no Trivium, dê uma volta naquilo lá, dá uma olhadinha novamente. Vai ser a separação entre primeira intenção e segunda intenção, pelo que eu quero mostrar aqui. Então, na primeira intenção, nós temos uma concepção metafísica de certa coisa, digamos do homem. A concepção metafísica do homem tem a ver com a primeira intenção, ou seja, perscruta aquilo pelo qual se dá no ente de fato, como se fosse uma espécie de coroamento do conceito quando há a impressão da coisa na minha alma, daquilo que foi chamado de paixão, né? Quando a coisa apaixona a minha alma, ou seja, afeta a minha alma de forma que já não me seja mais indiferente aquele conhecimento.
Então essa concepção metafísica, ela vai estudar diretamente o ente que nessa forma aparece como substância numericamente distinta, e essa substância numericamente distinta é a matéria da metafísica. Então tudo isso acontece de um ponto de vista metafísico. Daí eu teria uma espécie de relação da razão. Esse tipo de relação se daria porque eu percebo a razão de ser da coisa na coisa própria, sem intermédio intentionaliter daquilo que eu recolhi fundamentaliter, logo de primeira. Mas a partir daí, nós daríamos um segundo passo, ao que passa da segunda para a terceira operação da inteligência, que se dá logo depois de ter se acrescido a quididade, né? Mas chegaríamos de certa espécie a um propter quid da coisa. Não seria só a quididade, não seria o quomodo sit, mas também o propter quid da coisa, pela qual nós reconheceríamos de certa forma uma causação essencialmente subordinada, do qual conseguiríamos resgatar do mais claro ao mais obscuro essa essência pela qual se subordina todas as causas posteriores a ela. Então, neste caso, nós teríamos esse segundo estudo, que aí sim se daria o ramo da ciência ou arte da lógica. Então, enquanto a razão e a concepção metafísica da coisa buscam a universalidade metafísica, que perceberia, pelo próprio fato da abstração, a ideia de que homem é aquilo que se predica de cada indivíduo, de cada diferença numérica dentro de uma certa espécie especialíssima. No caso, a espécie especialíssima homem, por exemplo, eu poderia dizer que homem é aquilo que se predica de João, de José, de Maria, de Pedro e por aí vai, como eu tinha dito antes. Então, todos eles teriam uma espécie de semelhança, que é uma espécie de relação da razão das coisas. Então, aquela razão, aquilo que os pitagóricos poderiam chamar de lei de proporcionalidade intrínseca, imprime em mim, tanto nos meus sentidos externos, quanto, mais propriamente, no meu sentido interno, uma espécie de universalidade, percepção que há algo neles que os mantém dentro de uma mesma espécie. E isso aí é tudo por uma concepção metafísica. Isso está acontecendo a nível das relações da razão, ou seja, na primeira intenção ainda. A primeira intenção, mais propriamente, a primeira depuração, o primeiro pensamento, a primeira forma que eu tenho de trazer aquilo para dentro de mim, se dá metafisicamente, assim como se dá, em analogia de proporção própria, a forma pelo qual o conceito se dá em mim, a partir da impressão que eu tenho do objeto fora de mim. Então, a partir do primeiro viés intentionaliter que eu tenho do fundamentaliter da coisa, no momento mesmo daquilo que eu chamo de conhecimento. Após isso, a gente entraria aí na ideia da lógica, já estaria dentro do raciocínio, do silogismo ou argumento, e que buscaria uma universalidade lógica, ou seja, ao invés de ser uma universalidade metafísica da qual o homem se predica, agora eu percebo que homem é uma espécie de predicável de certa diferença específica. E esse seria um predicável encontrado em João, em José, em Maria, em Pedro, como eu tinha dito antes. Só que agora, repare, existe uma diferença aí, ô Gabriel do futuro, entre a universalidade metafísica e a universalidade lógica no quesito do aspecto secundum quid percebo aquele ente. Então, o primeiro ente, em primeira intenção, ele apresenta-se como si mesmo e dele percebo que se predica o homem. Na segunda intenção, eu percebo que o homem é um predicado, então trato-o de maneira lógica, ou seja, ele vira para mim aí uma espécie de P. Lembra das funções básicas de lógica, de S e P? Então eu tenho neste caso aí, na segunda intenção, o homem como um predicado, o que casa muito perfeitamente com aquilo visto no Trivium da irmã Miriam. E daí que nessa segunda intenção eu tenho uma relação de razão.
Por que uma intenção, uma relação de razão? Perdão, acho que eu falei intenção de razão, né? Não. Na segunda intenção eu tenho uma relação de razão e não da razão. Por que de razão? Porque eu percebo, agora, já com substância decomposta mentalmente, essa substância obviamente intentionaliter, enquanto entes de razão, eu já percebo que nesta matéria, na matéria agora da lógica e não na matéria da metafísica, esse predicável, ele tem relação interna com aquilo do sujeito também dentro da lógica. O sujeito que agora é depurado não apenas como descrito lá no ente essência, de ser matéria e forma conjunta, mas uma espécie de separação, daí a ideia de abstrair, mas de separação entre forma e matéria. Tal qual, a forma torna-se para mim uma espécie de predicável para cada matéria, ou seja, cada sujeito, ainda preservando a ideia de matéria enquanto princípio de individuação dos seres, para que eu consiga, dessa maneira decomposta, estudar de maneira mais fiel a coisa dentro da lógica. Daí que isso se relaciona quanto àquela separação da mesa enquanto tendo a sua essência em si própria, a forma da mesa estando ali como sendo aquela que foi formada, que foi informada à matéria da mesa que guarda a sua essência, dado que a mesa teria potência para tornar-se mesa, e essa potência foi atualizada pela causa instrumental, que é o beneficiador de tal forma, que é o homem. Assim trabalharia a arte também, enquanto aquilo que beneficia a primeira intenção, dando-a uma segunda intenção, que é um tanto quanto mais pertinente ao estudo separado de universalidade e de particularidades, de singularidades. Fora isso, ainda te resta estudar mais um pouco sobre relações de razão do ponto de vista lógico, ou seja, de segunda intenção, para que fique um tanto quanto melhor explicado qual de fato é a diferença entre essa relação de razão com espécies de ente de razão. Nos seus favoritos aí tem um texto do Carlos Noguer que afirma sobre a ideia de uma relação de razão de segunda intenção quanto à ideia de local, né, secundum locus, de duas espécies. E elas podem ser de substâncias numericamente distintas ou até mesmo interespecíficas. Você perceber o secundum locum, ou seja, a diferença de lugar entre duas outras espécies, seria uma espécie de relação de razão de segunda intenção. Então, assim, precisaria ver melhor isso aí, peço que você estude mais, para que no futuro a sua situação, mais uma vez falando, esteja melhor que a minha intelectualmente. Então, por fim, parece que há uma analogia de proporção própria entre a relação metafísico-lógica com a relação conceito-definição no signo escrito, dentro, claro, da operação de simples apreensão. Espero que isso ajude e que também seja útil para, numa totalidade dos estudos, te guiar com isso. E logo eu boto o parágrafo 3 aqui. Mas antes eu precisava resolver essas coisas para ver se melhora a compreensão do parágrafo 3, que vai falar bastante sobre univocidade. E como isso aqui parte de uma perspectiva de analogia, quando fores ler o terceiro parágrafo novamente, cuidado para não confundir a ideia de paralelismo scotiano da univocidade contra a ideia de analogia do ser, visto que já no parágrafo 2 apareceu ali uma distinção entre o distinctio rationis e o distinctio formalitas, que é essa nova distinção atribuída a Duns Scott. Um beijo para você, espero que você esteja melhor do que eu de fato, e nos vemos no próximo áudio. Tchau!